E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia com o professor Ícaro, aqui pelo canal da Escola Pedro Jorge Mota. Um abraço aí para vocês do segundo ano C, que essa aula é mais destinada para vocês. Hoje a gente vai falar sobre as bactérias e as arqueas, certo? Lembrando que a gente já estudou os vírus, que são seres que não são considerados vivos por não terem células, são acelulares. Então a gente vai, a partir de agora, estudar os primeiros seres vivos onde surgiu a presença de células. Então você já raciocina aí que não pode ser uma célula super evoluída, ainda é uma célula rudimentar, tá bom? A gente vai estudar nesse capítulo aqui as principais características das bactérias, especialmente. Não vamos nos destinar muito ao estudo das arqueas, porque as arqueas foram descobertas recentemente, ainda nem se tem muito estudo sobre elas, mas elas são muito semelhantes às bactérias, tá bom? As arqueas vivem em ambientes muito hostis, são muito resistentes, tá certo? Ela tem características muito parecidas com as bactérias, muda alguma coisinha na genética. Então vamos lá. Característica aqui. Vamos começar aqui pela estrutura da célula bacteriana. Essas informações aí eu queria que vocês pudessem anotassem, gente. São informações importantíssimas para o estudo das bactérias, tá bom? E a primeira informação que eu queria enfatizar aqui, ó, é que todas as bactérias e todas as arqueas, certo? São unicelulares. Então o que é que isso quer dizer, ser unicelular? Unicelular porque só tem uma única célula. São indivíduos que são muito pequenos, né? São microscópicos, só tem uma única célula. Claro, acredita-se inclusive que as bactérias são os primeiros seres vivos que surgiram na Terra, né, gente? Então não pode já ter surgido um ser vivo completo, como nós, né? Os seres vivos foram evoluindo, certo? Então acredita-se que as bactérias tenham sido aí os precursores da evolução dos seres vivos. Então elas são unicelulares. Repito, as bactérias e as arqueas são unicelulares. Isso quer dizer que elas só têm quantas células? Uma. Então são pequenas, só pode ser vista com o uso do microscópio. Tá bom? Então vamos lá. Bactérias, como é a célula dessa bactéria? Como vocês já viram, como vocês sabem, existem dois tipos de células, né? As células procarióticas e as células eucarióticas. Qual é a diferença? Uma célula procariótica é mais simples, ela não tem núcleo, ela não tem as estruturas, as organelas citoplasmáticas que uma célula eucariótica possui. Tá certo? Gostaria de ressaltar aqui que as bactérias e as arqueas são os únicos seres vivos procariontes que existem no planeta Terra. Tá bom? Porque eles são os únicos que possuem células procarióticas. Quem possui célula procariótica é procarionte. E quem possui célula eucariótica é eucarionte. As bactérias são procariontes, como vocês podem ver no segundo item aí do nosso slide. Tá joia? As bactérias, gente, elas apresentam... quando a gente vai começar a estudar células, a gente vê que uma célula ela tem três partes, né? Tá lá no 8º ano, aí o professor diz, a célula tem a membrana plasmática, tem o citoplasma e tem o núcleo. No caso da bactéria, ela não tem o núcleo, né? Ela é procariótica. Mas ela tem a membrana plasmática e tem o citoplasma. Isso ela tem, tá bom? Só que além da membrana plasmática, gente, a bactéria tem uma parede celular por fora, tem outra pele por fora, tá certo? É como se ela tivesse a pele dela e por fora tivesse assim uma capa. Tá bom? Que é para ela se proteger ainda mais, porque ela vive em ambientes que são meio hostis, né, também. É uma parede celular formada por peptídeo glicano, né, açúcar e aminoácido, beleza? E fica fora da membrana plasmática. Tá joia? Então vamos lá. Falar em membrana plasmática, né? A membrana plasmática é lipoproteica, tá certo? A membrana plasmática, que é a pele da célula, ela é lipoproteica, ou seja, é feita de gordura e proteínas. É a parte da célula que seleciona a entrada e saída de substâncias dentro da célula da bactéria, né?
Como já destaquei, o citoplasma não tem núcleo, cuidado com essa informação aqui, ó, fica atento com ela. O citoplasma da bactéria não tem núcleo, porque ela é procarionte, a célula é procariótica, tá bom? Então, se ela não tem núcleo, onde é que o DNA, o material genético da bactéria, fica? O DNA se localiza em uma região, certo? Não tem assim, essa região não tem uma pele que envolve o DNA fica solto em uma região chamada nucleoide, tá bom? O DNA que forma o cromossomo, tá certo? São as informações genéticas da bactéria. E algumas bactérias, gente, tem pedaço de DNA chamado de plasmídeo. A gente vai ver já já essas estruturas separadamente. Vamos lá. Olha, aí tem a ilustração da célula de uma bactéria. Você pode perceber aí as principais estruturas. Dá um corte aí na célula, cortaram a bactéria ao meio, fizeram o desenho dela aí, tá bom? Então vamos imaginar aqui, o que é que tem numa bactéria principal? Vamos analisar as principais estruturas da bactéria aqui, ó. Essas bolinhas azuis menores, certo? São os ribossomos. São estruturas chamadas ribossomos. O que é que o ribossomo faz? Para que é que ele serve? Qual é a importância de um ribossomo? Gente, ele é importantíssimo, porque é através dele que é feita a fabricação de proteínas para as bactérias. Tá bom? Então, toda proteína que tem na célula da bactéria é fabricada nos ribossomos. Tá bom? Para que serve uma proteína? Ora, para tudo. Toda função que o corpo de um ser vivo desempenha é feito, comandado praticamente por proteína. As enzimas, né? A estrutura do cara, por exemplo, a própria membrana plasmática da bactéria tem proteínas, né? Que são fabricadas com os ribossomos. Enfim, toda a estrutura bacteriana é organizada por proteínas. Então, a fabricação de proteínas em um ser vivo é muito importante. Então, a presença dos ribossomos em um ser vivo é super importante. Tá bom? Aí veja aqui, gente, essa região aqui, ó, parecida com a água barrenta. Isso aqui é o nucleoide, viu? É onde fica o DNA, ó. Não existe essa pele aqui. O DNA fica solto, formando os cromossomos. Essas tirazinhas vermelhas que vocês estão vendo aí, as cobrinhas vermelhas enoveladas aí dentro, é o DNA da bactéria. Esse anel aqui, ó, é o plasmídeo. Nem toda bactéria tem, mas ele é feito de DNA, certo? Tem DNA aqui no plasmídeo, tem DNA no nucleóide. Esse plasmídeo é o carinha que às vezes faz com que uma bactéria se torne resistente a determinado medicamento. O cara toma um medicamento errado, fora do horário, o plasmídeo absorve a informação do medicamento e fabrica substâncias de resistência àquela medicação. Então tome cuidado aí com o uso inadequado de antibióticos. Então, gente, ó, veja bem, nós estamos estudando a parte de dentro da bactéria. Como se diz por aqui, o bucho da bactéria. Tá bom? Essa região aqui, ó, chamada citoplasma. Tá certo? Não tem núcleo na célula da bactéria. Tem o citoplasma, mas não tem núcleo. Agora vamos para a parte externa, vamos saindo. Olha, essa pelezinha branca aqui, onde o mouse está se mexendo aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo o mouse aí. Essa pelezinha branca, certo? Ela é a famosa membrana plasmática. Tá certo? Membrana plasmática da célula da bactéria. E a membrana plasmática, ela ainda é coberta, tá aqui, ó, plasmomembrana, membrana plasmática. Essa fitazinha azul que envolve a bactéria todinha é a parede celular, ó, parede celular, cell wall, parede celular. Tá bom? E algumas bactérias, além da parede celular, ainda tem a cápsula bacteriana, tá certo? Ainda tem essa cápsula bacteriana aí, ó, que é essa parte verde aqui. Tá joia, gente? Então essa é basicamente a constituição celular de uma bactéria. Isso aqui é o flagelo, ó, que a bactéria usa para se mexer, tá certo? Ó, bem aqui tem um tipo um rolamentozinho, esse flagelo fica girando. Tem flagelos aí que chegam a atingir 15 mil rotações por minuto, tá certo? A bactéria se mover aí, é uma velocidade medonha, né? Do flagelo, como se ele tivesse um motorzinho na base da membrana plasmática. Ok, gente? São as principais partes de uma bactéria. Vamos revisar aqui, ó. Ribossomo. Para que serve um ribossomo? Para fabricar a proteína. A bactéria só é o que ela é por causa do DNA que ela possui. Tá certo? O DNA fica aqui, ó, numa região chamada nucleoide. Dentro do citoplasma. Toda essa região aqui, onde o mouse está se mexendo aqui, é o citoplasma. A região branca aqui, ó. Tá certo? A região acinzentada aqui.
Os ribossomos são essas bolinhas. Aqui é uma bola de comida que a bactéria comeu, ó. Food granule. É um grão de alimento. Aqui é o plasmídeo. Presta atenção nessa estrutura. Plasmídeo é feito de DNA. Tá bom? Você veja como a bactéria é simples, ó. Só tem o ribossomo, só tem o DNA e algumas tem o plasmídeo. Algumas desenvolvem esse mesossomo aqui. Tá certo? É só isso. Aí tem a membrana plasmática, a parede celular e algumas têm a cápsula bacteriana aqui, ó. Nem todas têm. Olha aí a diferença, gente, de uma célula procariótica, à esquerda, ó, aqui a bactéria procariótica e uma célula nossa. Nossa não, aqui é um indivíduo eucariótico, certo? É uma célula de um indivíduo eucariótico. Olha o tanto de estrutura que tem, ó. Começa logo a grande diferença por essa daqui, ó. Por essa esferazinha roxa que vocês estão vendo aqui, esse caroço de abacate roxo. Que é o quê? O núcleo da célula. Aqui tem, ó, a bactéria não possui. O DNA está solto aqui, ó, no plasmídio, no nucleóide. Tá certo? O DNA das nossas células fica dentro do núcleo aqui, ó. Aí aqui tem o retículo endoplasmático rugoso, ó, canaletazinha, tem um complexo de Golgi, tem a mitocôndria, né? Tem peroxissomo, tem os lisossomos, que é para fazer a digestão da célula, enfim. Tem muita estrutura aqui que não tem na célula procariótica. Olha a diferença, olha a complexidade, ó. Olha a que ponto o ser vivo evoluiu, certo? Isso levou milhões de anos, né? Então vamos lá. Nutrição bacteriana. Gente, existem dois tipos de bactérias. Bactérias autotróficas, que são aquelas que, veja bem, autotróficas. São seres vivos que produzem seu próprio alimento. Existem bactérias que são assim. Elas conseguem fabricar seu próprio alimento, então elas não precisam se alimentar de ninguém. Como é que ela faz isso? Através da fotossíntese, né? Por causa das cianobactérias, que são grandes produtoras de oxigênio, e através da quimiossíntese, que são bactérias aí, como exemplo, as bactérias que vivem no fundo do oceano, nas fontes termais lá, né? À base de enxofre, que é o que acredita-se que inclusive foram os primeiros seres vivos da Terra, que deu origem a todos os outros, né? A teoria autotrófica. Existem as bactérias autotróficas, que são boazinhas, e existem as bactérias que produzem. As bactérias autotróficas são grandes produtores de oxigênio para nós. E existem as bactérias heterotróficas, que são aquelas que precisam se alimentar de outro ser vivo. Tá bom? No caso das bactérias heterotróficas, né, tem dois tipos. Tem a saprofágica, que é boa, e tem a parasita, que é danadinha. A saprofágica, gente, ela se alimenta, são muito importantes para o meio ambiente, são bactérias decompositoras. Por que elas são decompositoras? Porque elas se alimentam de seres vivos que já estão em decomposição, na verdade que estão mortos, né? Se alimenta de cadáver. Então essas bactérias aí, junto com os fungos, são eles os protagonistas da decomposição dos seres vivos. São eles que realizam toda a reciclagem da matéria orgânica. Eles que trazem de volta todo o carbono, todo o nitrogênio, tá certo? Para de volta ao ciclo natural. Aí tem as bactérias parasitas, que são aquelas que precisam se alimentar de outras células vivas, né? Que causam doenças, e essas doenças a gente vai estudar em um próximo vídeo, uma próxima aula. Tá bom? Aí veja bem, ó, quanto às bactérias heterotróficas, elas podem obter energia, já que elas não fazem fotossíntese, né? E não quimiossíntese. Elas obtêm energia pelo processo de respiração aeróbica, como nós respiramos aerobicamente. Então, de nada adianta nós comermos se nós não respirarmos. A gente precisa do oxigênio para queimar o açúcar do alimento da gente. E as bactérias também, certo? Se elas forem bactérias aeróbicas. Então, as bactérias heterotróficas podem ser bactérias aeróbicas, como nós somos. Podem ser bactérias anaeróbicas. E o que é uma bactéria anaeróbica? É aquela que não respira oxigênio, não respira o que nós respiramos. Elas vivem em um ambiente fechado, que não tem oxigênio, ou em uma atmosfera que não tem oxigênio. Tá certo? Existem dois tipos de bactérias anaeróbicas, facultativas, ou seja, aquelas que não são anaeróbicas obrigatoriamente, só quando o meio força ela a ser. Isso quer dizer que se ela tiver numa atmosfera que tenha oxigênio, ela vai respirar oxigênio, tá bom? Isso acontece aí nas bactérias fermentadoras, né? Que são inclusive usadas na fabricação de cerveja, certo? Aí tem as bactérias anaeróbicas obrigatórias, que é aquelas que só respiram se não for oxigênio. Se tiver oxigênio, elas morrem.
tá certo? Como é o caso da bactéria causadora de uma doençazinha legal chamada tétano, a Clostridium tetani, que a gente vai estudá-la em uma próxima aula, as doenças bacterianas, ok? Vamos lá. Reprodução das bactérias. Como é que as bactérias se reproduzem? Existem bactérias macho e fêmea? Não, né? Bactéria não tem sexo, gente. A reprodução da bactéria é assexuada. Olha a figurinha delas aí, ó. Veja que começou com quantas bactérias? Com uma. Olha com quantas terminou? Com duas. Então, isso quer dizer que uma única bactéria deu origem a duas outras bactérias. Certo? Ela faz isso simplesmente, ó. Pega o DNA dela aqui, ó. Certo? Esse DNAzinho dela aqui. Está aqui no interior do núcleo, do nucleóide, divide o DNA e divide a bactéria em duas. Simples assim. Em questão de minutos, ela se divide em duas. Tá certo? Aí essas duas vão se transformar em 4, 4 se transforma em 8, 8 se transforma em 16, 16 em 32. Em questão de horas, tem milhões de bactérias aí, né, para a gente se divertir com elas. Como é o nome dessa reprodução aqui, ó? O termo mais usado atualmente é a divisão binária. Binária quer dizer o quê? 2, bi, né? Se divide em 2. Mas também pode ser chamado processo de cisciparidade, também conhecido como bipartição, se partir em 2, ou divisão simples. Lembrando que é uma reprodução assexuada. Tá bom? Detalhe importante aqui, ó. As filhas aqui, ó, são exatamente iguais à mãe, são clones. Então, se a mãe tiver uma fraqueza para aquele ambiente, as filhas vão ter. Se a mãe tender a morrer fácil, as filhas vão tender a morrer. Mas se a mãe for forte, as filhas serão. Tá bom? São clones. As bactérias têm esse defeito aí, elas fabricam clones. Tá certo, gente? Mas aí, gente, é o seguinte, como é que elas fazem para se adaptar, já que o mundo muda tanto, o planeta muda tanto? Como é que elas fazem para se adaptar, né? Se elas tiverem uma determinada fraqueza para determinado ambiente, como é que ela vai sobreviver ali? Já que as bactérias, o professor falou que as bactérias são praticamente os primeiros seres vivos da Terra. Isso já tem milhões de anos. Então, como é que leva, né? Bilhões, aliás, né? Como é que leva, como é que a bactéria faz para ter sobrevivido tanto tempo, se ela é tão frágil assim, se ela forma clones, né? A bactéria acha um jeitinho, gente. Ela acha um jeito de nascer de um jeito, ó. Essas duas aqui, ó, são iguais à mãe. Mas elas podem muito bem procurar um jeito de se modificar, de se transformar, de sofrer recombinações e se transformar em outra bactéria totalmente diferente. E é justamente o que a gente vai ver agora. A recombinação gênica das bactérias. Como é que uma bactéria se transforma em outra? São 3 processos, tá? E os 3 processos: transformação bacteriana, conjugação bacteriana, transdução bacteriana. Tá bom? Transformação, conjugação e transdução. Vamos estudar cada um desses processos aí, ó. Como é que acontece uma transformação bacteriana? Como é que uma bactéria se transforma em outra? Tá aqui, ó. Você tem a bactéria aqui, ó. Essa aqui é uma bactéria. Bem aqui, esse ciclozinho verde aqui, ó. Você tem o plasmídeo, tá certo? E aqui fora, você tem uma bactéria que morreu e que deixou o DNA dela solto no ambiente. Aí essa bactéria aqui pega, se aproveita desse DNA, ó, leva ele para o seu interior e combina esse DNA com o que ela já tem no plasmídeo. Ó. Aí, gente, como eu falei, o DNA é material genético, é o que comanda a vida, certo? É o que faz a gente ser o que é. Tá bom? A cor da sua pele, a cor do seu olho, a cor do seu cabelo, sua altura, tudo é determinado pelo seu DNA. Assim acontece nas bactérias. O formato da bactéria, o flagelo, tudo que a bactéria tem é comandado pelo seu DNA. A fragilidade ao meio. Então, se ela dá um jeitinho de mudar o DNA, ela vai se transformar totalmente. E ela fez isso, ó, fazendo a transformação bacteriana. Como é que acontece? A bactéria pega e sequestra o DNA de outra bactéria que morreu aí e deixou seu DNA vagando. Tá bom? Aí se transforma. Certo, gente? Pessoal, esse processo aí, ele é usado na fabricação de insulina. Certo? A insulina, lembrando para vocês, né, que é uma proteínazinha que é usada para amenizar aí os impactos do diabetes, né? Certo? Quem tem diabetes tem dificuldade justamente na síntese de insulina, que é quem controla o açúcar no sangue da pessoa. Então,
as indústrias farmacêuticas utilizam essa técnica aí para a produção de insulina. Pega um material, pega um DNA, um pedaço de DNA, de gene, responsável pela síntese de insulina, coloca numa bactéria e essa bactéria passa a produzir insulina. Aí a pessoa vai lá e armazena a insulina que a bactéria produziu. Claro que não é só uma bactéria, né? São milhões e milhões de bactérias fabricando. O cara vai lá e guarda a insulina fabricada por elas e vai armazenando, estocando e fazendo o remédio. Tá certo? Olha, outra maneira da bactéria se transformar é usando uma parceira, fazendo conjugação, conjugando, né? Vocês veem aqui, ó, que acontece por meio de uma ponte. Olha o desenho aí, ó. O mouse aí se mexendo aí, o cursor, não sei se vocês estão vendo, né? Usa-se uma ponte de conjugação. Uma bactéria pega, manda o material genético para outra, né? Uma bactéria diferente da outra, manda o material genético, a outra pega, se aproveita desse material, modifica seu material genético e depois, né, permite que a outra bactéria que mandou o presente para ela modifique o seu também, né? Essa que mandou aqui, ó, os cientistas chamam ela de bactéria macho. Claro que não existe bactéria macho, né? A que recebeu é a suposta bactéria fêmea, como se fosse uma espécie de reprodução sexuada, mas não tem nada a ver, tá bom? Essa conjugação bacteriana acontece quando a bactéria se conjuga com outra. Totalmente diferente da transformação. A transformação, a bactéria usa o DNA da outra, mas essa daqui já está morta, está só o DNA. Aí a outra maneira é por meio da transdução, é inconfundível. Transdução é quando usa um vírus. Como vocês bem sabem, né? Os vírus são seres vivos, parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam de uma célula para se replicar, né? E nesse desenho aqui, você está vendo um vírus aqui, ó. Tá certo? Ó, um vírusinho, bacteriófago. E aqui é uma bactéria. Tá certo? Esses anéisinhos vermelhos aqui são o DNA do vírus e aqui é o DNA da bactéria. O que é que o vírus faz? Injeta seu DNA aqui, combina seu DNA com o da bactéria e fabrica um vírus aqui, ó, modificado. Tá certo? Com a união do DNA da bactéria e do vírus. Esse vírus aqui vem para outra bactéria, ó, injeta seu DNA aqui, está aqui o DNA do vírus aqui dentro, ó. Só que essa bactéria aqui foi forte, ela não morreu. Em vez dela morrer, ela é quem lascou o vírus, ó. Então o que foi que aconteceu? A bactéria pegou o DNA do vírus, certo? Ó, a bactéria pegou o DNA do vírus e combinou com o seu e se transformou em outra bactéria mais forte. Beleza? Então outro processo aí pelo qual a bactéria pode se transformar. Para finalizarmos, gente, vamos estudar aqui um pouquinho sobre o formato da bactéria, sobre como é que ela é encontrada no ambiente. Tá certo? Ó, existem as bactérias que são do grupo das bactérias cocos, os cocos, que são arredondadas, ó, essas bactérias verdes aqui, ó. Só que elas não são verdes, né? Aqui são cores fantasia. Mas elas são arredondadas assim, ó. Aí tem as bactérias bacilos, que são bastonetes, ó, forma de bastão, parece uma cápsulazinha de remédio, né? E os outros formatos aqui que a gente vai ver detalhadamente. Quanto aos cocos, os principais são esses, ó, os diplococos, são bactérias que vivem em duplas, cada uma com sua vida, claro, mas elas vivem em dupla, que nem os cantores sertanejos, para se adaptarem melhor ao seu meio, né? Tem os streptococcus aqui, ó, parecido com as bostinhas de carneiro, né? São várias bactérias vivendo em colônia, muitas bactérias, lembrando que cada uma com sua vida, né? São vizinhas, mas cada uma com sua vida, que se unem para ser mais forte, tá bom? Aí tem aqui os estafilococcus, tem forma de cacho de uva, né? São várias bactérias vivendo numa colônia só, em forma de cacho. As tétrades são bactérias que vivem em grupos de 4 bactérias. Sarcinas, certo? Que formam cubos aí, ó, os cubinhos de bactérias. Todas essas do grupo das bactérias cocos, tá bom? Aí tem os bacilos, são as bactérias em forma de bastão, ó. Os streptobacilos, são bactérias que formam filas aqui, ó, tá bom? O bacilo flagelado porque tem o flagelo, tá certo? Ó, o flagelozinho, o nome desse rabinho é flagelo, tá certo? E aqui, ó, o vibrião, são bactérias em forma de vírgula, como é o caso da bactéria que causa a cólera, o Vibrio cholerae, que a gente vai estudar na próxima aula aí. Tem os espirilos, né? Formam espirais, bactérias retorcidas, ó.
E tem as espiroquetas, que são bactérias que formam, né, de formato helicoidal, tá certo? Então são as principais bactérias aí, as morfologias das bactérias. Se puder botar uma bactéria no microscópio, você vai enxergar esses formatos aí, ó. Beleza? Então, gente, concluímos a nossa aula sobre as bactérias, espero que tenha dado para entender. Infelizmente, nós não podemos estar presentes em sala para tirar a sua dúvida ali no local, em loco, né? Mas nós estamos disponíveis aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Instagram, Facebook, onde vocês quiserem, certo? Telefone, quiser ligar, pode ligar, só não liga a cobrar, que a gente está disposto a tirar suas dúvidas, não guarde dúvidas, tá bom, gente? Nós não estamos de férias, vamos estudar, né? E logo mais nós vamos fazer um Enem aí, se Deus quiser, tá certo? Vocês ainda estão no segundo ano, essa aula é para o segundo ano, mas logo chegará o terceiro ano, vai passar tudo isso, se Deus quiser voltar à normalidade, nós vamos sair todos bem dessa. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês aí e até a próxima aula, se Deus quiser.